analisar o fluxo de ordem, o tape reading e mais, analisar cada participante do mercado, entender como isso representa o deslocamento de preço dentro do mercado, posição dos estrangeiros, entender o pessoa física, os bancos e as agressões. Tudo nesse vídeo. Se você opera fluxo de ordens ou se você quer aprender um pouquinho mais sobre fluxo de ordens, esse vídeo é para você. Alguns fatores são importantes e que precisam ser levados em conta ao fazer a leitura do fluxo de ordens, ao fazer o tape meeting, tá? Sempre pessoa física costuma ficar do lado contrário do movimento. Aqui eu tenho o sistema Quant e nessa aba, nessa janela aqui, eu tenho tudo sobre fluxo de ordens, sobre tape reading. Então eu não opero baseado em times in trades e eu não opero book de ofertas. Eu não olho cada participante do mercado, tá? Eu utilizo o fluxo do estrangeiro, o fluxo dos bancos, das pessoas físicas, os outros, total e agressão, e é sobre esse fluxo que eu vou falar dentro do mercado hoje, sobre o fluxo que eu acompanho para fazer minhas operações ali dentro do day trade, operações rápidas, tanto para o índice quanto para o dólar. O primeiro e o mais importante é o estrangeiro. Quando você pesquisa fluxo estrangeiro na bolsa, a B3 te dá um dado falando que 53% do fluxo estrangeiro representa o volume total da bolsa. Então, do volume que nós geramos, volume financeiro, que gira em média aí 25, 30, 32, 35 bilhões todos os dias, 53% desse volume se dá pelo fluxo estrangeiro. Tanto que quando você vê que é feriado, ontem foi feriado, ontem giramos 10 bi de volume, muito abaixo da média, né? Mais de 50% abaixo da média. Então, sempre quando tem feriado americano, ou feriado na China, ou feriado na Europa, isso impacta diretamente no volume de negociação aqui. Não perde a liquidez, tá? Nosso mercado é bastante líquido, mas acaba perdendo um pouco de volume e isso faz com que o movimento fique mais lento. Então, o estrangeiro representa 53%. Se você está do lado do estrangeiro, quer dizer que você tem 53% de chance de acertar. Então, aqui nós olhamos hoje para o dólar, o estrangeiro está vendido, né? Se eu pego o dólar aqui, olha o dólar, caindo bastante. Nós temos uma venda aqui, fizemos uma venda na abertura, operação de abertura, fizemos outra venda aqui. Duas operações seguindo ali a posição do estrangeiro. Tá? O índice, nós fizemos comprinhas aqui, ó, índice de compra nesse pontinho aqui, compra do índice nessa região e a gente pega o estrangeiro ali comprando, tá? O estrangeiro faz maior volume, ponto. Quer dizer que o estrangeiro está comprado, você deve comprar? Não, não quer dizer isso, mas o volume do estrangeiro representa grande ponta do nosso mercado, né? Eu falo ponta porque se o estrangeiro está vendido, a ponta vendedora é melhor. Se o estrangeiro está comprado, a ponta compradora é melhor. Segundo lugar, eu tenho as agressões. Vou para a última linha aqui. Por que as agressões? As agressões fazem volume no mercado. Então, o estrangeiro veio vendendo no mercado e ele pode realizar essa venda. Essa realização vem através das agressões. E como que é a agressão? Realmente é o fluxo ali. Eu não tenho a ordem que eu apregou no book. Quando eu apregou no book, aí eu vou participar de uma fila e vai fazer volume ali, mas é um volume que precisa de um agressor para entrar. Estou falando algo mais evoluído sobre o fluxo de ordens, né? Então, quando você pega um Times in Trades, você vê ali a UBS comprando, o Bradesco comprando, você vê um grande player comprando, essa compra se dá por agressão. O cara está agredindo o mercado. É uma compra ativa. E a posição no book é uma compra passiva. Se eu posiciono minha ordem, o mercado tem que vir agredindo para sair minha ordem. Então, às vezes, o estrangeiro compra por agressão ou o estrangeiro compra de forma passiva. Na maioria das vezes, é de forma passiva. Ele compra, ele escolhe o preço que ele quer pagar. Tá? Então, quando vem uma agressão forte, um grande player atuando, independente da ponta, na agressão, não é só o estrangeiro. Pode vir um banco na agressão, pode vir uma pessoa física na agressão, pode vir um estrangeiro na agressão. Então, as agressões, eu não estou separando o fluxo, é o fluxo geral, é o fluxo de todo mundo. Então, mesmo que o estrangeiro está comprando, mas eu tenho uma agressão contrária, quer dizer que o mercado fica mais lateralizado. Então, o segundo ponto mais importante são os agressores. As agressões, elas fazem o deslocamento de mercado. Quem lê Times in Trades ali, normalmente, pega 2, 3 pontos no dólar, pega 50, 70 pontos no índice, baseado nas agressões, porque eu estou lendo cada participante de mercado. Tá? E isso, muitas vezes, dá certo, mas claro que eu não vou generalizar.
Se você não consegue consistência ainda, lendo times em trades, vem para o sistema Quant, que eu estou te dando ferramentas que vão facilitar a sua leitura e o seu entendimento. Tá com problema na leitura de fluxo, não conseguiu desenvolver? Vem para o sistema Quant, que fica muito mais fácil aí fazer a leitura de mercado. Então, primeiro, estrangeiro melhor, depois, agressão. Tá? O Tino, os dois estão na mesma ponta. O terceiro participante mais importante são os bancos. O banco, muitas vezes, ele dá liquidez para o mercado. Então, se a pessoa física não está provendo a liquidez que o estrangeiro precisa, os bancos vão dar essa liquidez. Se o estrangeiro não está dando liquidez, por exemplo, para o mercado, os bancos precisam dar liquidez. Então, se o estrangeiro tiver diferente dos bancos, atenção, porque o mercado não vai seguir esse direcional tão forte aqui. Tá? Então, são 3 participantes chaves: estrangeiro, banco e agressão. O que eu uso para fazer minha operação? Se eu quero vender, tem que ter pelo menos um cara a meu favor. Ou estrangeiro, ou bancos, ou agressão. Sempre. Se eu quero comprar, tem que ter ou estrangeiro, ou bancos, ou agressões. Se eu tô contra os 3, eu não vou. Simples assim, tá? Tem outras estratégias que nós vamos utilizar, mas o básico é isso: estrangeiro, bancos e agressões. Uma outra estratégia que eu utilizo muito é sempre contra o pessoa física. Hoje o mercado abriu, aqui ó, quando o mercado abriu hoje, o dólar abriu a 68, o dólar abriu caro. Por quê? Porque eu tenho um preço justo aqui, ó, pagando dólar a 62, a 46, tá? Aqui já é outro preço que eu utilizo do sistema Quant, mas só para ancorar que eu vou chegar no raciocínio do fluxo. Então o dólar abriu a 68, o dólar abriu caro. Eu tô vendido em dólar no começo, tá? Tô vendido em dólar ali no 68. Preço do ajuste, o 68 é ajuste, o 67 é um ponto de abertura, 67,5 ponto de abertura também, 67 do cheio, 67,5 do mini, tá? E o estrangeiro vem vendendo com banco, com agressão. O mercado, se eu diminuo o tempo gráfico aqui um pouquinho, ó, o que o mercado fez? Essa operação aqui, ó, ela demorou um pouco, porque ela caiu aqui, foi no 65, eu não saí, ela voltou até o 67,5 ali. Por que eu continuei vendido? Porque o pessoa física estava comprado. Se eu tô numa posição contra o pessoa física, legal. Porque que eu entendo? Que se o estrangeiro, o banco e a agressão tá negativo, alguém tem que dar liquidez. Quem tá dando liquidez, normalmente é a pessoa física. O pessoa física dá muita liquidez pro mercado, tá? Principalmente na abertura ali. A mesma coisa aconteceu com o índice, mas essa operação aqui eu foquei no dólar, então eu vendi, peguei esses pontos de queda no mercado, tá? Foram 5 pontos, algumas pessoas pegaram dentro da sala ao vivo, dentro da comunidade, meta batida e pronto. Que horas, Altino? 9h01 da manhã. Tá? Se você quer fazer parte da comunidade, da sala ao vivo, assinar o Sistema Quant, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu deixo para você o link e eu coloquei aqui na tela aqui um QR Code, que é o 11 96 445 4430. Lê o QR Code, entre em contato com a Meire, com o Walter do comercial, assina a comunidade Fundamentos do Game, que é a sala ao vivo, assina também o Sistema Quant para te ajudar na construção ali, tá? E aí, eu tenho outro participante que também é importante, mas eu não olho muito, são os outros. Quem que são os outros? Imagina eu, Altino, monto a corretora. Corretora Altino Júnior. Eu vou ficar operando o tempo todo? Não. O que eu vou fazer? Eu vou entrar ali, gerar um fluxo e sair fora. Então, outros participantes que não são estrangeiros, que não são pessoas físicas, que não são bancos, que não é tão relevante para o mercado, tá? Falando para quem olha fluxo de ordens, há um C6, o C6 Bank. Eu não olho o C6, eu não olho Times in Trades e Book, né? Mas o C6, ele faz o seguinte, ele entra ali, gera uma ordem e sai. Gera uma ordem e sai. Então, isso gera o outro fluxo, que não é tão relevante, mas eu tenho ele aqui justamente para acompanhar ali o saldo total. Então, no dia de hoje, o que eu tenho? Um dólar fazendo movimento de baixa, eu tenho um dólar caindo 0,50, com estrangeiro vendendo, bancos vendendo e agressão vendendo. Perfeito. Eu tenho um índice caindo, o índice subindo 1%, né? Bastante aí, 0,5% do fechamento subindo, e eu tenho estrangeiro, bancos e agressão
compradora. Quem está vendendo o índice? Pessoa física. Infelizmente, na ponta contrária. Quem está comprando dólar? Pessoa física. E o dólar caindo, infelizmente, na ponta contrária. Então, o fluxo de pessoa física geralmente dá liquidez para o mercado. E se você não assina o sistema Quant, se você não entende o contexto, o fundamento, não sabe fazer uma leitura apurada ali de mercado, você vai acabar seguindo o fluxo de pessoa física e acaba perdendo dinheiro dentro do mercado. Cuidem do seu dinheiro, cuidem das suas emoções, aprenda realmente a ler o fluxo, entender os participantes do mercado, o que gera volume, preço justo, curva de juros. Todo esse contexto é importante para fazer suas operações. Eu sou Altino Júnior, eu tenho mais de 12 anos de experiência no mercado. E eu desenvolvi o sistema Quant para quê? Para ajudar realmente a pessoa física a ganhar dinheiro dentro do mercado. E não se esqueça, dá o like, se fez sentido para você, compartilhe o vídeo no seu grupo de trader, no seu grupo de amigos, no seu amigo que precisa vir para o mercado. Vamos juntos, Altino Júnior na área. Valeu!